saúde e paz para o mundo inteiro e para todos vocês que já me acompanham já há um bom tempo. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Muita saúde, muita paz para todos. E para quem está chegando, seja sempre bem-vindo, bem-vinda e que acompanhe aí o nosso trabalho. Se gostar, deixa aí um joinha, que é muito importante. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas tomem conhecimento também. Então, a pedido de algumas pessoas e também de Mônica, que pediu para mim fazer um vídeo falando sobre como manter as plantas, né? Dicas de cultivo, né? Como manter as plantas bonitas, que elas permaneçam bonitas e saudáveis, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que as plantas são um ser vivo, né? Então, eu acho muito interessante. 4 coisas eu acho bem interessantes, preste bastante atenção. A planta é um ser vivo. Elas precisam, como a gente, precisa de respirar, precisa de se alimentar, né? Precisa de água. Então, a gente precisa lembrar dessas coisas, né? Um ser vivo. Todo ser vivo respira, se alimenta, né? Então, preciso a gente lembrar que elas precisam de um lugar que possa ter boa ventilação, um substrato que tenha um bom substrato, né? Que contenha boas vitaminas, né? Bons nutrientes para ela. E a rega, porque ela se alimenta através da água, né? Claro, o nutriente no substrato é muito importante. Esses nutrientes, quando a gente rega, ela se alimenta através da água, né? Que a planta não come coisas sólidas, e sim através da. Então é importante a gente frisar isso. Lembrar que as plantas Então elas precisam de um ambiente que tenha boa ventilação, boa claridade. As plantas que são de sombra gostam de ter uma boa claridade, né? O sol assim pertinho delas faz um bem enorme para elas, né? Uma claridade que seja suficiente para ela fazer sua fotossíntese, né? Então essas coisas são muito importantes, né? Lembrar também que assim como nós precisamos de nossa higiene pessoal, as plantas também, elas precisam ser podada, né? Fazer sempre limpeza, ver o que está faltando nela. Dar banho nelas, lavando as folhas, né? Por frente e verso. Isso ajuda a tirar os insetos que tiver, alguma sujeirinha, algum insetozinho que tenha por trás, como os ácaros, casa de aranha e outros bichinhos que podem prejudicar a planta, né? Coisas que possam causar fungo. Então, é preciso lavar as folhas das plantas sempre de vez em quando, não é direto todos os dias, mas uma vez na semana ou a cada 15 dias, dar um banho na planta, lavar bem lavadinha as folhas, e isso faz parte da higiene da planta. Isso é muito bom, deixa suas plantas saudáveis. Então, essas são as coisas principais que a gente deve lembrar. A planta é um ser vivo, ela precisa se alimentar, precisa de água, precisa de um bom ambiente de ventilação e claridade. Então, essas coisas são fundamentais. Lembrar também que assim como a gente, as plantas também adoecem. Então, é importante conhecer as doenças que dá nas plantas, né? Como os ácaros, fungo, tem vários tipos de bactéria que causa doença na planta. Então, é importante saber também as doenças da planta para diagnosticar e saber também quais os remédios que deve aplicar nas plantas, porque isso também é importante. Como a planta é um ser vivo, ela também adoece e também morre, porque nem tudo está em nossas mãos, porque não temos o poder para tudo, né? A gente não tem o poder nem de salvar a vida da gente também, né? Muitas vezes tem doenças que nem os médicos podem curar. Assim também as plantas. Tem doença que, infelizmente, a gente não pode fazer nada por elas, né?
Então, é importante a gente estar sempre olhando as plantas e vendo se está doente, se está saudável, observar elas, isso também é muito importante. E aí, você conhecer sua planta, é importante você saber por quê. No momento ou outro que você vai perceber que a planta está triste, está ficando esbranquiçada ou amarelada, dependendo do aspecto da planta, você já vai saber qual o tipo de doença. Então, é importante pesquisar e descobrir as doenças que causam nas plantas, né? Quais são as doenças que atacam as plantas, quais os fungos e outras mais, né? Então, isso é muito importante para você manter sua planta saudável, é preciso você buscar essas coisas. Saber, a outra coisa interessante são mais 3 dicas importantes. Essas 3 dicas são muito importantes. Uma é o substrato. Você precisa saber qual é o substrato que vai usar para a sua planta. Então, o primeiro lugar é você saber o nome da sua planta. Você descobrir o nome da sua planta é importante, porque a partir do nome da planta você vai saber qual substrato que vai dar para ela, quais os nutrientes que você deve colocar no substrato para que ela permaneça bem e bonita, né? Se alimentando muito bem. Então, essa é a segunda. E a terceira, você conhecendo o nome da planta, você vai saber qual o ambiente adequado que você vai dar para a sua planta, porque é muito importante. O substrato é importante, o vaso é importante e também o ambiente que você vai dar para ela, né? E por último, você deve observar a sua planta. Você vai observar como é que a sua planta está se adaptando naquele lugar. Se ela está bem, está brotando novas brotações, as folhas estão vindo grande, bonita, então você sabe que ela está se dando bem. Mas se a folha demora a sair, fica meia engrujadinha, difícil, a cor não está bonita, então você sabe que aquele lugar ali não está fazendo bem para ela. Muda de ambiente e vai observando. Então essas coisas é muito importante. A planta é um ser vivo, precisa com carinho, com amor, com dedicação e sempre observando. Não é simplesmente a gente plantar, deixar ali e pronto. Claro que na natureza elas se dão muito bem, mas também elas sofrem, né? Na natureza, você vai na natureza, tá tudo bonito, mas não sabe as plantas que sofreram, as plantas que se adaptaram, as que vão se adaptando ali vão ficando bonitas, mas as que não se adaptam, né? E a própria natureza, ela vai adequando as suas plantas, vai surgindo as plantas na natureza de acordo com o ambiente. Então, já é próprio da natureza isso. Mas a gente manter uma planta dentro de casa, a gente precisa, dentro de casa ou no nosso quintal, a gente precisa ir imitando a natureza, né? Ver qual é o ambiente que cada planta vai se dar bem, né? Então, para algumas plantas, para lugar de sombra ou para dentro de casa, você vai fazer um lugarzinho dentro de casa para decorar a sua casa, escolha as plantas que melhor se adaptam dentro de casa, feito. Temos várias plantas que fazem a limpeza do ambiente, que elas se adaptam muito bem numa sala com claridade, com ventilação. Nós temos a costela de Adão, se você quer manter ela num vaso grande, bonito, tem espaço na sua sala, ela vai muito bem. Nós temos a jiboia também, ela faz a limpeza no ambiente, né, a purificação do ambiente. A jiboia você pode usar ela de várias formas, ela é muito versátil. Você pode colocar ela em vasos pequenos, descendo em uma estante. Você pode colocar em pequenas pranchas. Você pode colocar com um tutor em um vaso grande para ir subindo como essa monstera. A monstera também é uma que tanto sobe como desce também, depende da forma que você quer ela. Então, são várias espécies que você pode manter dentro de casa. Tem as amiocuca também são muito bonitas para colocar dentro de casa. E as amiocuca você pode usar ela em vasos grandes, também pode ser em vasos bem pequenininhos também para você decorar pequenos ambientes, estantes, banheiro, né? Eu tenho aqui um exemplar de zamioculca no vasinho pequeno, olha.
porque choveu, tá sujo aqui os vasinhos. Veja só como é lindo a zamioculca em um vasinho pequenininho, que você pode colocar numa estante, no cantinho, no banheiro, numa prateleirazinha do banheiro. Nós temos também os filodendros, né? Os filodendros também se dão muito bem dentro de casa, né? Como já falei da costela de Adão, esse aqui é o outro. Os cingônios também são muito bons para... Ele se adapta em todo quanto é cingônio. Cingônio se adapta em lugar de sol, de sombra, dentro de casa, fora de casa. É uma planta super coringa para você usar ela na decoração da sua casa. E além que ela é muito bonita, né? Tem essa daqui que é verde, com um verde mais claro, né? Essa vai dando uma tonalidade muito bonita, essa. E também temos o cingônio rosa, né? Eu tenho aqui um exemplar de cingônio rosa, né? E os lírios da paz. Bom, são tantas plantas que se eu fosse falar agora ia dar um vídeo muito longo, mas meu celular não comporta um vídeo longo. Então eu vou só deixando aqui alguns exemplos, né, gente? Mas tem muitas espécies que você pode ter em casa, no seu quintal, em lugar de sombra. Beijo no coração de todos, fiquem todos com Deus. Deixa um joinha no vídeo aí, que é muito importante, um joinha para o crescimento do canal. Quero agradecer muito a vocês que estão chegando, a vocês que já me acompanham, meu muito obrigado. Beijo no coração de todos. Não esquece de deixar um joinha, gente. Meu canal precisa de mais joinha, tá com pouco joinha, e eu gostaria que vocês, se puder, deixem um joinha para mim. Meu muito obrigado. Deus abençoe a todos. Então é isso, gente. Eu poderia passar muito tempo aqui falando para vocês sobre as plantas. Nós temos os Comigo Ninguém Pode, tem várias espécies aqui que pode ficar muito bonito na sua sala, na sua varanda. Tem as begônias também. Eu tenho uma begônia ali, tá bem grande, tá cheia de flor. As aglaunemas, olha só, tem várias espécies de aglaunemas também que podem ser usadas dentro de casa. As marantas, e assim, tem as palmeiras também, né? As palmeiras também podem ser usadas dentro de casa. Essas aqui estão todas nesse corredor aqui, que é bem, muita sombra, né? Bastante sombra, aqui é fechado, tem muitas árvores, e elas se dão muito bem, né? E dentro de casa também tenho várias plantas dentro de casa. Tenho espada de São Jorge, tenho zamioculca, tenho cingônio, tenho clorofito também, gente. Clorofito também é uma planta muito versátil, muito boa de se ter dentro de casa, além de ser muito bonita, né? Essa variegação dele, muito bonita. Nós temos as samambaia também, que se dão muito bem dentro de casa também, em ambientes de boa claridade. Olha só, essa daqui também é uma planta muito coringa. Se adapta em vários lugares. Só não gosta de sol, porque quando pega um pouquinho de sol, o que acontece? Ela já queima. Essa daqui já tá com algumas folhas queimadas, só porque tá pegando pouquinho de sol aqui, uma restinha de sol. E ele tá queimando. Na parte que não pega sol, olha só. Toda bonita as folhas verdinhas. E ela fica com as folhas cada vez mais bonitas quando está na sombra. Então essa daqui é a samambaia jamaica. Ela é ótima para se ter dentro de casa, em ambiente de sombra. Se adapta muito bem. Ela só não gosta de sol. De sol ela não gosta de jeito nenhum. Então é isso, gente. Se deixou ainda alguma dúvida, se tiver alguma dúvida, sugestões também, aceito todos. Deixa aí no comentário. Pode perguntar, no que eu puder responder, vou respondendo, gente. Em relação às doenças das plantas, depois a gente pesquisa. Se vocês quiserem algum vídeo falando sobre especificamente de algumas doenças que atacam determinadas plantas, a gente também pode fazer, vocês deixarem aí no comentário, certo? Então, um dos segredos que vocês já sabem, uma das dicas é dar banho na planta e lavar a frente e verso, já evita muitas doenças na planta. E saber o tempo de rega, né? Nunca encharcar. Planta nenhuma gosta de ficar encharcada. As plantas de sombra, de folha grande e folha fina, elas gostam de ter um pouco de umidade no substrato. Só aquele substrato fresquinho, né? Mas não encharcado, né?
toda planta morre com muita água, né? Então tudo demais é exagero, tudo na dosagem certa, né? A gente também não gosta de encher demais a nossa barriga de água, que aí a gente fica com a barriga chacoalhando, a gente passa mal, né? Assim também as plantas, elas não aguentam, não suportam muito